Isaías 55. Amém? Ó vós todos, os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Irmãos, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus está perto. Amém. Jesus está perto. Amém? E o Senhor diz assim: buscai ao Senhor. Nessa noite nós viemos aqui para buscar a Deus. Amém. Buscar a palavra, buscar a companhia, buscar a comunhão com a igreja. Deus está em todo lugar. Deus está conosco todos os dias, em todos os lugares. Mas esse momento, quando a gente se reúne como igreja, como corpo, ele é um momento especial. É como se fosse um braço juntando com o outro braço, a perna juntando com a outra perna, e formando um corpo. E esse corpo pronto para adorar ao Senhor. Então, nesse momento, eu gostaria que você pegasse essa palavra do versículo 1. Venha, você que tem sede, venha às águas. Você que tem fome, venha e coma, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A água fala de vida, o vinho fala de alegria, e o leite fala de alimento. O Senhor está aqui para nos dar vida, alegria e alimento para a nossa alma. Amém? E o Senhor fala que isso é de graça, é sem dinheiro. Não importa se você tem dinheiro no seu bolso ou não tem, é sem dinheiro, é pela graça do Senhor. Amém? Fecha teus olhos, fala com Deus nesse momento. Fala: Senhor, o Senhor me convidou e eu vim, Senhor. O Senhor disse: vinde, eu vim, Senhor. Eu estou na casa do Senhor. Eu quero beber dessa água, Senhor. Água que mata a minha sede, água que me dá vida. Eu quero beber desse vinho, Senhor, vinho do Espírito Santo, que me enche de alegria. Eu quero tomar esse leite, Senhor, que elemento essencial para as crianças de peito, que quando nasce, a única coisa que uma criança precisa é o leite da mãe. A única coisa que a gente precisa, irmãos, é a palavra do Senhor. É o leite, é o alimento do Senhor. O Senhor está falando: tudo o que você precisa, eu tenho para você. Aleluias. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Senhor, com muita alegria no nosso coração, para adorar ao Senhor. O Senhor disse: buscai e me acharás, porque o Senhor está perto. O Senhor não está longe. O Senhor não está lá no céu atrás das montanhas. O Senhor está neste lugar. Cada pessoa que neste lugar, nessa noite, buscar ao Senhor de todo o coração, vai encontrar. Se você abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, ouvir a palavra de Deus e receber a palavra, você vai encontrar Deus nessa noite, neste lugar. Porque Ele não está escondido. É os nossos olhos que muitas vezes estão fechados, é os nossos ouvidos que estão fechados, é o nosso coração que está fechado.
Mas Deus fala conosco nessa noite: buscai a mim enquanto eu estou perto. E você está perto de Deus nessa noite. Toca no Senhor nessa noite. Receba aquilo que Deus preparou para você nessa noite, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Graça e paz, queridos. Que bom estar na casa do Senhor, poder louvar a Ele. Amém? Eu tenho reconhecido, Senhor, que o Senhor tem sido bom com a minha vida. Você tem reconhecido mesmo? Deus tem suprido as suas necessidades? Amém, queridos? Amém. Vamos dar uma salva de palmas no nome do nosso Senhor Jesus. Que todo louvor, toda adoração seja dado a Ele. Nós te adoramos, Senhor, nós te engrandecemos, Pai. Que o Senhor tem sido bom conosco, Deus. Te louvamos, Senhor. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade na minha adoração. A tua cruz, a tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Vamos dizer que Ele é o Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, vamos lá. A tua cruz, o teu fardo, o quê? E hoje tudo novo, e hoje tudo. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Diga, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Amado Salvador, nós te adoramos, Deus, porque o Senhor nos salvou. Oh, o teu sangue nos lavou e nos tirou do pecado, Deus. Vamos dizer, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo,
Salvador. Foi Ele que tirou todo o nosso fardo, todo o nosso pecado, devido àquela cruz, amém, queridos? Nós adoramos a um Deus que está vivo, a um Deus que vive, está entre nós, e Ele quer reinar em cada coração, em cada vida, amém, queridos? Você que realmente reconhece essa grandeza, essa soberania de Deus, coloca a mão no seu coração nesse instante, pode dizer: Senhor, venha morar em mim, Pai. Faça morada em meu coração, Senhor. Peça para que Deus possa nos lavar com o sangue dEle, porque foi o sangue dEle que estava lá naquele umbral daquela porta, quando o anjo da morte passou pelo Egito. E foi aí que o anjo da morte reconhecia quem que eram os filhos de Deus, amém? Esse sangue está na sua vida, meus queridos, amém? Vamos engrandecer o nome do nosso Senhor. Toma-nos o teu sangue, Pai. Nos lava, Senhor, no seu sangue. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Nós te agradecemos, Senhor. O Senhor realmente, Pai, tem sido tudo para nós. Vamos dizer que Ele é maravilhado. Estás vestido do arco-íris, som de trovão, luz de relâmpago, louvores, honra e glória. Único Rei, eternamente. Diga que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Deus. Nós te bendizemos, Deus. Nós te bendizemos, Deus. Maravilhado.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Deus. O que era e é e há de vir, é Ele o meu Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos dizer Santo, Santo, só a igreja, vamos lá. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, e era e é e há. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore ao nome dele nesse instante, queridos. Nós te engrandecemos, Deus, nós te exaltamos, Pai, devido ao teu amor. Maravilhado é o seu amor, Senhor. É o teu amor, Senhor. Você é livre para adorar, queridos. Você é livre para erguer as suas mãos, erguer os seus lábios em gratidão a Deus. Este é o momento. Este é a hora de encontrar o nosso Senhor Jesus. Vamos lá. Maravilhado, maravilhado, vamos lá. Maravilhado extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Dê uma salva de palmas ao nome do nosso Senhor. No nome dele há força. No nome dele há poder para nos salvar. Através do nome de Jesus, queridos. Porque só o nome de Jesus tem poder para salvar, amém? Nós, com nossa mera conhecimento, nossa mera força, queridos, nós não podemos fazer nada, somente levarmos a palavra, amém?
Porque quem convence é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. E nesta noite, Deus tem poder para salvar. Seja aqui, seja em outros lugares, Deus tem poder para salvar. Amém, queridos? Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Que você possa reconhecer e abrir o seu coração para que o Senhor possa trabalhar em nossos interiores. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Diga Cristo. Cristo move as montanhas. E o quê? E tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, Pra sempre autor. pra salvação. Jesus a morte venceu sobre a morte ele venceu. Ó que ele nos diz: me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, enche o meu viver, a minha Vida entrego pra seguir teus passos. a ti eu me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor. Cristo, vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória. Vamos dizer todos forte, Cristo. Vosso mundo vem brilhar a luz. Tchau. Cantamos para a glória do Senhor. Cante, cante, cante para a glória dele. Vosso mundo Vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vai! Vosso mundo vem brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Vosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Diga Cristo. Cristo
sempre, oh, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Deu a salva de palmas ao Senhor. Ele venceu a morte. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Eu gosto demais desse texto de Paulo, na carta aos Coríntios, quando ele fala sobre contribuição, e ele fala aqui, no versículo 7 do capítulo 9, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, irmãos? Amém? A importância está na atitude. A importância não está na importância do valor, mas na importância da atitude do coração de fazer algo não com tristeza ou por necessidade, mas com alegria. E versículo 8 ele diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda a boa obra. Irmãos, nós vamos orar agora. Você que tem uma necessidade, você que tem a necessidade de pagar uma conta essa semana, e você não tem o recurso. Eu não tenho ainda a oportunidade, eu nunca tive experiência de ver dinheiro caindo do céu, mas já vi portas sendo abertas onde ninguém esperava. Eu creio que você crê também no Deus que abre portas, que repreende o devorador. E é esse Deus que nós vamos orar nesse momento. E você que tem essa necessidade, você vai falar: Senhor, faz um milagre na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, no meu emprego, na minha empresa. Faz um milagre essa semana, Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor faz superabundar. Superabundar é ir além da abundância. E o Senhor nessa semana não é para a sua glória, mas é para a glória deles. Ele vai fazer algo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nessa semana, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque podemos contribuir na casa do Senhor. Não é mérito nosso, é a graça do Senhor. Que o Senhor faça superabundar cada um dos teus filhos e tuas filhas, e que o trabalho das mãos deles, Pai, possa prosperar, para que o teu nome seja engrandecido, para que as pessoas possam dizer: de onde vem essa bênção que você tem? Que você possa dizer: vem de Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a todos. Amém, irmãos, fique à vontade para contribuir, na frente, lá atrás. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre.
Teremos aula hoje para as crianças, né? Nós queremos orar pelas crianças. Estenda as tuas mãos. Aí você que está com a criança, o seu filho, sua filha, do seu lado. Vamos abençoar em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus. O Senhor disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então que eles agora recebam a palavra do Senhor e seja como semente no coração deles, possa germinar, possa crescer e possa dar bons frutos. Nós oramos abençoando a vida deles e das professoras, ó Pai, em nome de Jesus, amém. As crianças podem sair então. Quero convidar o pastor Júnior. O Senhor abençoe, use a vida do pastor a ministrar o nosso coração, amém? Oi. Boa noite, gente. Graça e a paz a todos. Ai, vamos lá. Nós vamos hoje para Lucas, por favor. Eu sei que todo mundo está acostumado, né? Logo depois do louvor a gente tem o momento da ceia, tá? Mas nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra. E depois nós vamos fazer aquilo que Jesus ordenou, tá? E fazer isso até que Ele venha, né? Quer celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Façamos isso, né, em memória do Senhor. Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Tá, a nossa meditação de hoje. Vamos lá, Lucas capítulo 16. Nós vamos ler aí dos versos 19 até o 31. Amém? Eu quero conversar um pouquinho conosco a respeito de algumas realidades na esfera espiritual. Antes da gente ler o texto, eu quero ir preparando um pouquinho seu coração. E tomara que não pareça um papo de doido hoje à noite, tá? Mas isso que os nossos olhos naturais veem, tá? As coisas que a gente vê, né? A gente vê rua, a gente vê cidade, a gente vê pessoas, a gente vê... Enfim, né? O que os nossos olhos naturais veem, na verdade é muito pouco daquilo que existe. Eu costumo dizer que, na verdade, a realidade espiritual, o plano espiritual, tá? Ele é muito mais real do que o plano físico. O problema é que nós estamos presos, né, num lapso de tempo, que é a nossa vida terrena, e né, quem criou tanto as leis espirituais quanto as leis físicas, né, foram Deus, e aprove a Deus fazer-nos passar primeiro por esse plano, e logo após a morte do corpo, a gente então já se depara com esse plano chamado de plano espiritual. Paulo vai falar do mundo por vir. Enfim, a Bíblia está cheia e repleta dessas duas realidades. E como eu estava dizendo, eu tenho uma convicção dentro de mim, tá, de que o plano que nós não vemos, que é o plano espiritual, ele é muito mais real, ele é muito mais verdadeiro do que esse próprio plano que hoje nós vemos e sentimos e achamos que é tudo que existe muitas vezes. Eu quero mostrar para vocês aqui, através desse texto, e de alguns outros que nós vamos aqui navegar um pouquinho. Claro que não dá para esgotar o tema, tá, gente? Precisaria aqui de horas e horas, né, para a gente poder traçar todo o esquema bíblico, né, quando a gente fala desse mundo espiritual, mas eu quero aqui falar pelo menos da era da graça, da era que a gente está vivendo, da era da igreja, tá? E um pouco desse plano espiritual. Para isso eu vou usar esse texto de Lucas 16. Eu sei que é um texto muito famoso, provavelmente você já ouviu muitas coisas a respeito dele, mas eu quero ler com você. Se você puder acompanhar comigo,
Eu não sei se você tem esse entendimento, eu não sei qual que é o grau de entendimento que você tem, mas o plano espiritual, ele é real, gente. Ele existe, ele está aqui agora, acontecendo, nós não estamos vendo, mas é uma batalha aqui entre anjos e demônios, né, há coisas sendo desencadeadas nesse mundo, e o produto final de tudo isso, a palavra produto aqui entre aspas, é a minha e a sua alma. Tá? O que é muito precioso para o Senhor, para Deus, é a nossa alma. Ele quer a conversão da nossa alma, Ele quer o arrependimento da nossa alma. Na verdade, Ele quer a salvação da nossa alma. E Satanás, desde o início, né, o seu intento era maligno. Uma das maneiras que ele tem de, vamos dizer assim, atingir Deus, não que Deus seja atingido, mas uma das maneiras desse espíritos, né, os espíritos caídos, atingir Deus, ou o reino de Deus, é justamente levando as almas para o inferno. Então há um combate cujo produto final, tá? Um combate cujo o resultado dessa batalha é a minha e a sua alma. Anjos e demônios, né, estão lutando pela posse dela. Vamos lá. Jornal, vamos para o que interessa. Vamos lá. Verso 19 de Lucas 16 diz assim, ó, Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, vivia sempre cercado de luxos. Eu estou lendo na NVT, tá? Talvez sua versão seja um pouquinho diferente, mas não tem problema, tá? É o mesmo contexto, é a mesma história. À sua porta ficava um mendigo, coberto de feridas, chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. A minha versão aqui, ela traz lugar dos mortos, mas o grego original aí, tá, lugar dos mortos, é Hades. Que talvez a sua Bíblia, dependendo da tradução dela, traga como inferno. Tá? Talvez eu não consiga entrar nisso hoje, mas a João Ferreira Almeida, né, quando a nossa Bíblia foi traduzindo alguns termos, tanto no hebraico quanto no grego, sempre traduziu por inferno. Mas aparece a palavra Hades, tá? Eu já vou explicar um pouco melhor sobre isso. Seol, no hebraico. A palavra Geena, para se referir ao lugar permanente dos mortos, que também a Bíblia traduz por inferno. E Tártaro, tá? Também fala a respeito do inferno. Não sei se eu vou conseguir entrar nessas diferenças hoje, mas a palavra correta aqui, tá? Nesse texto em específico, é Hades. Então, quando esse rico morreu, ele desceu até o Hades. Ali, no Hades, tá? Em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha misericórdia ou tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ok? Guarde isso. Ninguém daqui, ou seja, daqueles que estão no seio de Abraão, ou que estavam, tá? A gente já vai entender essas coisas um pouco melhor. No seio de Abraão, poderia passar para o lugar de tormento, e nem os que estão do lado de tormento poderiam passar para o seio de Abraão. Tá? É isso aí que vai dizer o verso 26. O 27 ainda diz: Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não terminem nesse lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes for enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir aqui, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Eu sei que é um tema muitas vezes delicado. Eu sei, Deus, que a nossa mente está cheia de programações preditivas, Deus, que foram inseridas por meio de novelas, de filmes,
enfim, Deus, toda a produção de Hollywood e essa bagagem que a gente vem colecionando, Deus, ao longo da nossa vida. Mas que o Senhor traga aqui, Deus, um correto entendimento. Nós queremos aqui, com base nesse texto, sentir, Deus, um pouquinho o que é esse mundo espiritual e essa batalha, Deus, incessante que se dá aí. Eu peço que o Senhor envie, Deus, aqui os seus anjos ministradores, aqueles que estão a serviço, Deus, de todos nós aqui que vamos herdar a salvação em Cristo Jesus, Pai. Traga entendimento, me ajuda aqui, Deus, a explicar de maneira calma, tranquila, em nome de Jesus, Deus. Amém. Se eu começar a falar muito rápido, vocês fazem um sinalzinho assim do banco, que eu vou tentando pisar no freio, ok? Gente, primeira situação, você não precisa responder isso, tá? Eu vou fazer uma pergunta, mas você não precisa responder. Esse texto que nós lemos é uma parábola ou é uma história? Não precisa me responder, tá? Porque se você fizer uma busca rápida no Google, ou buscar aí nas plataformas, no YouTube e tudo mais, eu diria que cerca de 90% das pessoas consideram isso daqui uma parábola. Você vai ver a parábola do Lázaro, né? Olhe para mim, isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma história. João, como assim? Se você estudar os 4 evangelhos, se nós formos entrar neles, você sempre vai ver Jesus, quando usava de parábolas, tá, de uma figura de linguagem para ensinar algo, ele dizia assim: pois o reino dos céus é semelhante a... Então ele contava uma história, okay? Dava ali uma parábola que indicava determinadas verdades. O reino dos céus é comparado a... Então vinha de novo isso daí. Note que aqui nós não temos Jesus começando desse jeito. Ele está dizendo assim: havia um certo homem rico. Jesus está contando uma história aqui. É importante a gente entender que o momento histórico, Jesus aqui ainda não morreu e ressuscitou, porque essa realidade ela muda na morte e ressurreição do Senhor. Jesus aqui está naqueles 3 anos e meio de ministério dele. Ele está expulsando os demônios, está curando os enfermos, está fazendo o ministério dele, implantando o reino de Deus. Então Jesus aqui ainda está vivo, tá? Ele não consumou a obra da cruz. Então Jesus conta uma história. Outro detalhe importante é o seguinte: geralmente parábolas, você não tem o nome das pessoas. Você fala assim, a parábola dos 3 servos. Então ao primeiro servo ele deu tantos talentos, ao segundo ele deu 4. Aqui não. Apesar da gente não saber o nome do rico, né, do mendigo, Jesus fala assim, o nome dele era Lázaro. Ele estava sempre à porta, pedindo. Enfim, queridos, o que eu quero desconstruir aqui, construir, é que Jesus aqui não está propondo uma parábola, um sentido figurado de alguma coisa. Jesus está contando uma história real. E ele, como Deus encarnado, né, Deus em Jesus, um Messias, um ungido, estava na terra, está dizendo assim: olha, 2 homens certa vez morreram. Um era muito rico, vivia de maneira displicente, o outro mendigo, pobre. Um desceu ao Hades. Ele foi ao inferno, ao lugar dos mortos. O outro foi para o seio de Abraão. Então isso aqui é uma história e não é uma parábola. Um segundo aspecto para a gente ir construindo algo aqui, não sei se você já parou para pensar nisso. O que acontece após a morte? Esse é um fragmento, tá, de uma aula do curso de escatologia. Quando a gente começa a tocar em pontos escatológicos, a gente também trabalha essas doutrinas tanto de ressurreição quanto essa questão da morte. Já parou para pensar nisso? Hã? Então vamos lá, tomara que não pareça papo de doido, tá? Você nota, tanto o Lázaro quanto o rico, eles estão num estado consciente da alma. Querido, preste atenção, a alma, a psique, e daí do grego vem a palavra psicologia, onde trata as nossas emoções, o nosso intelecto, enfim, a raiva, o medo, a ira, tudo isso que nós somos na alma, ela nunca morre. Quando o meu corpo, ou o seu corpo, ou de qualquer pessoa, esse corpo ele falir, ele falecer, ele morrer, o corpo volta ao pó. Mas no dado momento, na hora da morte, a alma, eu vou usar esse termo aqui e vou tentar depois explicar algumas coisas, tá? Ela descola do corpo. É isso que você vê no texto. Um estado consciente da alma. A alma nunca morre. Dado o momento da nossa morte,
hoje, na época da graça, eu já vou construir essas coisas também um pouquinho melhor. Das duas, é uma. Quando esse corpo aqui falecer e morrer, a minha alma, que é o meu eu, que é isso que precisa se converter ao Senhor, onde moram minhas emoções, a minha psique, o meu intelecto, a minha inteligência, isso que está falando com vocês, ela vai descolar desse corpo que está morto. E nesse dado momento, das duas, uma. Os anjos que estão no céu, eles vão vir pegar essa alma, pegar o Junão e levar para junto de Jesus, ou então demônios terríveis vão subir até aqui, vão pegar a minha alma e vão fazer descer até o Hades, o inferno. Você pode ver que o rico, ele está em tormento. Ele está sentindo as chamas o queimando a ponto de pedir, olha, deixa o Lázaro aí molhar um pouquinho o dedo e pelo menos me refrescar a língua, porque está insuportável aqui. Realmente é choro e ranger de dentes. O que vai determinar, né? Se são os anjos que vão vir buscar ou se eu vou descer até o Hades. É esta vida. O que eu fizer no corpo, eu vou herdar ou como salvação ou como condenação eterna. O que vai diferenciar é se Jesus interviu em algum momento na minha vida, se eu reconheci o Senhor como verdadeiramente meu Senhor e Salvador ou não. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Não existe um outro caminho. Jesus não disse que ele era um dos caminhos que conduziam ao Pai. João capítulo 14, é algo escatológico, Jesus está falando que iria ao Pai, iria ao terceiro céu, ia preparar morada, e que em breve ele voltaria para buscar. Está falando isso aos discípulos. E os discípulos falam assim, mas Senhor, a gente... o Senhor está dizendo que vai até o terceiro céu, eu já explico isso melhor também, mas é o seguinte, a gente está aqui na terra, inferno, céu, e como é que é o caminho até aí? Como é que a gente vai? O que Jesus responde no verso 6? Ora, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, queridos, ninguém vai ao Pai, que está no terceiro céu, se não for por meio do Messias, de Jesus. Então, eu sei que parece um discurso de ódio, tá? É assim que a gente está sendo intitulado, e eu acho que essa coisa vai piorar um pouco mais. Mas todos os ocultismos, os ismos que tem por aí, o espírita vai me dizer, não, Junão, mas a gente faz trabalho, a gente trabalha só com a magia branca. A magia negra a gente não mexe. Os espíritos bons, querido, isso é enganação do Satanás. A Bíblia, Paulo vai dizer que Lúcifer, se possível, ele se transforma até em anjo de luz. Sabe para quê? Para ter a minha e a tua alma. Eles estão numa batalha incessante pela alma. E a alma do rico, infelizmente, né? Ela desceu até o Hades. E ali ele estava em tormento. Então preste atenção nisso. A alma nunca morre. Queridos, eu sei que parece um pouco papo de doido, mas no momento do meu óbito, seja pelo que for, essa alma, que é o meu eu, que é a minha psique, onde moram minhas emoções, ela vai descolar desse corpo. E eu vou conseguir ver o meu corpo ali. Eu vou estar nesse plano espiritual. E nesse exato momento, a minha eternidade é decidida. Ou é no lugar de tormento eterno, ou é de paraíso eterno, é estando junto com Jesus. Por isso que há essa constante batalha, e aqui eu já vou construir algo, no segundo céu, que são as regiões celestiais. Junão, o que é o primeiro céu, então? É esse céu atmosférico que a gente vê. Você sair ali fora, você vai ver as estrelas, você vai ver num dia ensolarado, né, o sol, você vai ver a lua, dependendo de onde ela está aí agora. É esse céu atmosférico. Esse é o primeiro céu. Meu ponto de vista, o segundo céu são essas regiões celestiais, onde está tendo essas batalhas ferrenhas pela minha e sua alma. É onde a gente, às vezes, brinca com essas coisas, mas isso é muito verdade. Os demônios que às vezes chegam e que jogam depressão na gente. Cara, se mata, suicida, isso, faz isso, pratica a imoralidade, isso. Sabe aquele desejo que parece que é maior do que o desejo da alma? Eu e você somos corpo, não preciso falar o que é corpo, né? Todo mundo sabe. Nós somos a alma que precisa se converter, que precisa de salvação, que precisa renegar o seu eu, e nós somos espírito. Nós somos essa tricotomia. E é na alma que os demônios falam, e é no espírito que o Espírito de Deus ministra no nosso coração.
Então Paulo vai dizer em Gálatas 5, então há uma constante guerra entre a minha carne e o meu espírito, ali entre a minha alma e o meu espírito. O espírito quer as coisas de Deus, mas a minha alma, né, ela quer pecar, que as coisas, Paulo vai usar o termo ali da carne, mas é que leva à morte, que não vão herdar o reino dos céus. Então eu quero que você guarde isso, estado consciente da alma. A alma nunca morre. Queridos, a ideia, eu não quero aqui jogar peso em ninguém, então eu estou tentando aqui explorar um pouco esse assunto, dessa realidade no mundo espiritual. A ideia de um suicídio, a ideia de uma desistência, de atentar contra a própria vida, ela é uma mentira que o demônio vem soprar muitas vezes no ouvido. Às vezes não é caso de possessão, às vezes é um caso de opressão. É diferente. A possessão é o demônio dentro. Opressão, ele fica ali te jogando pensamento, sabe? Você fala, puxa, nunca dá certo, puxa. É o demônio trabalhando, queridos, dentro da nossa alma. Nenhum de nós aqui, ninguém aqui está isento disso. Isso não vai dar certo mesmo, abandona a esposa mesmo, abandona o marido mesmo, abandona os filhos, isso faz... toda essa ideia de roubar, matar e destruir, muitas vezes os demônios soprando dentro da nossa alma. E por isso que a gente precisa orar, se fortalecer, jejuar, buscar a palavra, porque o espírito se fortalece. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne, a alma, a psique humana, ela é fraca em si mesma. Ela precisa dessa injeção, dessa unção do que vem pelo Espírito de Deus para o Espírito do homem. Amém, queridos? Não adianta você pensar que eu vou botar fim numa coisa, não tem fim, cara. Eu tenho uma mente, eu tenho uma lembrança muito guardada na minha mente. Às vezes pessoas que atentam contra a própria vida, pessoas que às vezes, mesmo num ato, sabe, de repente, caiu naquela conversa. Quando a alma dela descola, e ela vê que ela está morta, ela percebe, ela se atenta, porque ali todas as coisas vão estar patentes ao olho dela. O mundo espiritual. E vem demônios de 3, 4 metros de altura, na sua forma original. Não nessa forma encarnada que a gente vê gente tudo torta, né, falando. Na forma original, buscar ela. E aí a pessoa começa em prantos, a alma gemendo. Não! Eu não sabia que era assim, Deus, me dá mais uma chance. E aí, queridos, não existe chance. A ideia de eu estou falando aqui de alma descolada, a pessoa começa a falar assim, puxa, então é igual aquele filme. Então... Não tem segunda chance, não tem nenhuma alma penada andando por aí. Elas estão ou no lugar de tormento, que é no Hades. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, que morreram crendo no Senhor, uma vida de obediência à palavra de Deus, elas estão no terceiro céu com Jesus. Das duas, é uma. Não tem alma penada, não tem ninguém vagando por aí, não tem nada disso. Essas conversas, mas é um familiar meu, que o cara vai buscar na necromância, né, vai buscar em tantos lugares, queridos, o diabo se transforma em anjo de luz. Ele sabe aqueles que são seus, que estão lá no Hades, e ele imita. O diabo sabe fazer isso muito bem. É a operação do engano. Pessoas tendo comunhão com um espírito maligno, que vai levar essa pessoa, no final, à mesma morte que é no Hades. Muita doideira, dá pra gente ir remodelando. A alma nunca morre, gente. Nunca morre. Quando esse corpo falir, a alma vai estar vivinha. Ela vai ver o corpo ali. E tomar o Senhor, que diante de uma vida de obediência, crendo que Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados e que vivo está e que está ressurreto. Os anjos do Senhor vêm nos buscar e a gente vem estar com Ele no terceiro céu. Não, mas nessa história eu não estou vendo o terceiro céu. Lembra que eu te disse que o momento histórico que Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. Então isso é algo que eu quero construir. Também, avança um pouquinho comigo em Lucas 23. Deixa eu mostrar alguns textos. Senão o pessoal pode achar assim que a gente está... Assim, João, você está numa viagem. Né? Vamos lá. Lucas 23, vamos ler a partir do verso 39. Aqui nós já temos a crucificação do Senhor, tá? Jesus já está pendurado no madeiro, tá pronto para morrer, né? E aí nós temos aquela história dos dois malfeitores, dos dois ladrões, enfim. Eu vou ler aqui o verso 39, diz assim, ó: um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo, salve a si mesmo e a nós também.
Mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós temos ali pelo menos 3 pessoas que vão ter a morte física, a morte do corpo. Eles estão saindo do plano físico, tá, material, esse mundo que nós conhecemos, e eles vão adentrar nesse plano espiritual. Um é o Cristo, tá, que não cometeu o pecado. Um está zombando, e o outro está dizendo assim, cara, a gente está condenado à morte, mesmo diante dessa situação, você não vai reconhecer. E aí ele continua, né, com o argumento dele, dizendo assim, ó, nós merecemos morrer. Um dos malfeitores falando, né, por nossos crimes. Mas esse homem não cometeu mal algum. Então ele disse, ele vai se dirigir agora a Jesus, tá? Jesus, eu acho interessante essa pergunta, né, dentro da cultura judaica há algumas coisas muito interessantes. Ele poderia falar tantas coisas para Jesus, mas ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É um cara, eu sei que ele é um malfeitor, né, talvez isso justifique, talvez não, mas que não tinha noção da realidade espiritual que estava o cercando. Olha só a ideia. Jesus, nós sabemos de algo escatológico, que o Senhor, estou crendo que o Senhor é o Messias, né, o ungido de Deus, o enviado, aquele que foi profetizado. Vai chegar uma hora que o Senhor vai vir em glória no teu reino. Nesse dia, lembra-te de mim. E Jesus dá uma resposta surpreendente para ele. Por quê? Porque não era para daqui 2000 anos. Ou quase 2000 anos. Nós estamos falando aqui do ano 33 aproximadamente. Nós estamos no ano 2021, então quase 2000 anos. Jesus falando assim, hoje mesmo, cara. É para agora. Você estará comigo no paraíso. No terceiro céu. Junão, mas como assim? Nós acabamos de ler na história agora há pouco. Você falou para a gente que os 2 morreram. E um foi para o lugar de tormento, e o outro foi para o tal do seio de Abraão. E tem então uma conversa com o pai Abraão ali, o pai da fé. E há algo que separava o lugar de tormento do seio de Abraão, que é um grande abismo que ninguém podia, não tinha ponte, não dava para passar de um lado para o outro. Como que agora você está falando terceiro céu? Porque houve, queridos, um escape do Hades. Preste atenção, você precisa entender um pouquinho nessa questão de história. Até esse momento da crucificação de Jesus, todos que morriam, todos, justos e injustos, eles iam ao Seol. Seol é a palavra hebraica, Hades é a palavra grega. É o mesmo lugar. A Bíblia provavelmente ela vai traduzir como inferno, se ela é uma versão mais moderna, digamos assim. É o mesmo lugar. O louco, Junão. Então os bons também iam para o Hades? Sim. Só que eles ficavam em seções separadas. Uns estavam num lugar de tormento, separado por um grande abismo, e os outros estavam num lugar de, alguns estudiosos vão chamar de lugar de consolo, no seio de Abraão. Ou seja, houve um escape do Hades. Quando Jesus, nesse momento da crucificação, ele morre, e aí eu preciso fazer o que a gente chama de harmonização profética, para eu conseguir entender esses tempos escatológicos, desde o passado até o que vai acontecer no futuro, eu vou pegando textos da Bíblia, onde profetas têm uma visão do parcial, tá? A visão profética se abre para o profeta. Por exemplo, você vê Zacarias 14 diz assim, e os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, e fenderá esse monte ao meio. Eu falo assim, espera aí, não está falando a respeito do Messias, está falando que ele vai voltar, está falando que quando ele voltar, ele vai dar uma pisada lá no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, e vai fender o monte ao meio. Aí você pega Atos capítulo 1, capítulo 2, você vai lendo. Lembra quando Jesus ascende aos céus, depois da sua ressurreição? Ele fica 40 dias dando um rolê aqui na terra, e ele ascende aos céus. O que os 2 anjos que estão ali falam aos homens galileus? Por que vocês estão olhando para o céu, né, tal? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele também vai? E onde Jesus estava nesse momento? Nos Montes das Oliveiras. Então você vai fazendo o que a gente chama de você vai harmonizando. Puxa, é lá mesmo. Então o que Zacarias disse lá na antiga aliança, na primeira aliança, agora a gente está confirmando pela visão de Jesus. Então agora eu quero que você abra, eu quero ir harmonizando. Jesus morre, e na sua morte Jesus vai fazer uma visita aonde? Que legal, no Hades. Efésios capítulo 4. Vamos ver o que Paulo fala? Vamos dar uma olhadinha. E aí a gente vai conseguindo harmonizar e ver o caminho que Jesus fez nesse plano espiritual. Efésios capítulo 4.
A minha versão diz assim, ó, a partir do verso 8. Ó. Por isso as Escrituras dizem, o apóstolo Paulo está dizendo, tá? Quando ele subiu às alturas, preste atenção no texto, gente. Levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, ao Hades. Exatamente. E aquele que desceu, o verso 10 aí, tá? É o mesmo que subiu acima de todos os céus. Dificilmente você vai achar a palavra céu na Bíblia no singular, tá? Sempre é céus. É que a tradução para o português, a gente, ficou céus. Mas a gente entende, tá? Dentro daquilo que o Senhor resolveu nos revelar, que vai até o terceiro andar. Tá? Paulo visitou esse lugar, por isso que a gente entende que é até o terceiro céu. Ele diz que viu lá coisas inefáveis de serem ditas entre os homens. Okay? Então a gente acha que vai até o terceiro andar. Por isso que a palavra sempre parece em plural. A palavra, tanto nos originais hebraico e grego, parece, do Senhor é o céu dos céus. Está falando terceiro céu, céu dos céus. Aqui na minha versão está dizendo, né? E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ou seja, Jesus foi ao terceiro céu, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Então olha só o que aconteceu. Deixa eu ler mais um texto aqui. Vai comigo para 1 Pedro, só para a gente harmonizar legal, e aí a gente já fecha essa parte. 1 de Pedro. E às vezes há uma interpretação que eu acho um pouco equivocada desse texto. Verso 18. 1 Pedro 3, tá? Verso 18. 1 de Pedro 3,18 diz assim, ó, pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Daqui a pouco eu falo isso, aqui a gente já volta aqui. Por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo, que agora os salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque o batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ele é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha só o verso 22. Agora Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E todos os anjos, autoridades e potestades se sujeitam a Ele. Então olha só o que aconteceu. Quando a gente harmoniza esses textos, Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele desce até o Hades. E ele vai na seção onde estavam os justos. Aqueles que pela fé contemplaram Jesus Cristo. Aqueles que pela fé obedeceram ao eterno Deus. E muita gente fala assim, puxa, então Jesus foi ali no Hades e ele pregou no sentido disso que eu estou fazendo. Né? Eu estou pregando a vocês, tentando te convencer de algo, tentando levar você a uma conversão. Mas não, a palavra correta é Jesus proclamou a sua vitória. Ele chegou ali no Hades e disse assim, eu venci a morte. E como eu venci, Jesus não foi lá humilhar demônio, eu não concordo muito com essa visão, foi lá humilhar os que estavam condenados ao lugar de tormento, eu não entendo muito bem assim. Jesus disse assim, eu venci, eu estou proclamando a minha vitória, está vendo? Eu sou aquele do qual os profetas falaram, e aqui está, onde está a morte da vitória? Eu tenho a chave da morte. E aí Jesus pega aquela seção da galera justa, que obedeceu a Deus pela fé, e ele leva ao terceiro céu, onde Jesus hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e essa galera está lá. Isso no momento da morte de Jesus. Então a seção do seio de Abraão, do Velho Testamento, vamos dizer assim, está vazia, hoje não tem mais ninguém lá. Quem desce ao Hades está descendo literalmente ao inferno. E aqueles que morrem em Cristo Jesus nesses últimos, vou arredondar aqui, está quase 2000 anos, a pessoa é crente, morreu em Cristo Jesus, já vem os anjos, pegam ela e atravessa os portões celestiais e está na presença de Jesus agora. Vivim. Não, então, eles estão, não tem como ver, tá? Não tem como ver de lá para cá. Não tem como ver. Os irmãos que morreram em Cristo, eles estão junto de Jesus num gozo eterno, então vivim da Silva. Consciência assim, plena.
Estão lá numa glória assim, gente, que aqui na terra nem os neopentecostais conseguem usufruir dela. Nem os pentecostais, ninguém. Nem os tradicionais, não tem nada contra os pentecostal, tá? A gente acha que é também. Nem dos tradicional, nem qualquer cristão não tem. Assim como aqueles que morrem sem Jesus. Ah, mas era... Eu não vou falar nomes aqui, né? Era o fulano de tal que tinha tantas boas obras. Olha quanta gente ele ajudou. Não importa. Na hora da nossa morte, na hora que essa alma descolar do corpo, o que vai importar se são demônios ou se são anjos que vão vir buscar a gente é viver uma vida em Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro, né, que o Alan falou agora há pouco. O sangue foi passado nos umbrais, lá no Velho Testamento. O sangue de Jesus está sobre a minha e a sua vida. Ele é o propiciatório, ele é verdadeiramente o sacrifício perfeito. É ou não é? Porque se não for, o demônio vai requerer da mão de Deus. E infelizmente, parece até loucura dizer isso, mas Deus pega os seus arcanjos e os seus anjos e diz assim: não. Eles não reconheceram o meu filho Jesus, eles não andaram em obediência à minha palavra. Eu os amo, eu queria a alma deles, eu quero a alma deles vivendo comigo, mas eles resolveram viver uma vida de rebeldia à palavra. Então não. Gente, esse estado é um estado eterno. João, por que os santos do Antigo Testamento, só uma curiosidade, eles já não puderam subir direto para o terceiro céu? Vamos lá para Hebreus. Hebreus vai explicar porque o sangue de animal, gente, não podia perdoar pecado, era só um ato de fé. Tá? Quando a gente pensa na aliança judaica, na primeira aliança, os caras, o terceiro templo, eles estão doidos para reconstruir, né? Se você entrar lá no site www.instituto do templo, pode entrar lá depois, tá? .com, vocês vão ver que lá em Jerusalém está tudo pronto, a ornamentação, o candelabro, enfim, todas as peças que faziam parte do antigo templo de Jerusalém estão todas prontas. Eles só estão esperando essa construção do templo físico, erguer as lajotas, os tijolos, as pedras, seja lá o que for. Mas está até o treinamento de levitas e sacerdotes. Há quem diga que já está acontecendo. As roupas, se você entrar no site, vai ver a roupa, né, as 12 pedras do sumo sacerdote, tudo pronto. Pronto. E eles estão doidos, né, para voltar a sacrificar animal. Até a tal da novilha vermelha que não vinha não sei quantos mil anos, parece que está aí. Eles são doidos para voltar a sacrificar, mas aquele sacrifício da primeira aliança, ele era um ato de obediência para a época. Mas ele não podia perdoar pecados, era só um ato de fé. Não, onde está isso? Vamos lá, Hebreus, na carta aos Hebreus, o escritor de Hebreus, alguns dizem seu apóstolo Paulo, eu particularmente acho que não, mas enfim, essa é uma discussão boba, né? Não vale a pena. Hebreus 9 diz o seguinte, 9:9. O capítulo 9 está falando de todo o sacrifício da primeira aliança, tá? O que significava cada coisa. Aí chega no 9 e fala assim, essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas, os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Tratava-se apenas de alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor. A NVT diz assim, o que é ou o tempo da nova ordem, né? Interessante. Ou um sistema melhor. Que sistema é esse? Jesus ter vindo e ter sido o sacrifício perfeito de Deus. Então, por isso que os santos do Antigo Testamento ficavam no seio de Abraão, aguardando a vinda do Messias, do sacrifício vivo de Deus, daquele que foi profetizado, né, pelos todos os profetas, aquele do qual há até uma prefiguração em Moisés a respeito do Cristo. Por isso que eles tiveram que esperar lá. Quando o Cristo ressuscita, essa galera vai embora. Ok? Então, quando Jesus sobe na cruz, ele diz, né, a palavra grega ali é telestai, está consumado. Jesus está dizendo assim, pronto, está feito. A partir de agora, a galera do seio de Abraão vai comigo para o terceiro céu, para o paraíso, tá, chame como você quiser. E toda a igreja, toda essa era da igreja, todo aquele que morrer em Cristo, vai para esse mesmo lugar. Mas entenda, a alma nunca morre. Eu sei que isso parece papo de doido, mas um dia, se todos nós aqui não provarmos do arrebatamento, eu já vou tocar nisso aqui, nós vamos provar da morte, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo perfeito.
Então, na hora que a alma descolar, você vai lembrar desse cara malucão, você vai lembrar desse gordinho, desse cabelinho branco. Vai falar assim, maluco, que doido. E tomara que a gente entre no gozo eterno, queridos. Não, mas, espera aí. Jesus não ressuscitou? E esse é o entendimento que nós temos que ter. A gente não pode confundir o estado de consciência da alma com o estado ressuscitado, olha a palavra, ressuscitado dos mortos. Gente, pelo amor de Deus, hein? Eu estou tocando em temas aqui que são extremamente delicados. Eu não estou falando de reencarnação, eu não estou falando que tem alma por aí vagando, não estou falando nada. Eu estou falando que o momento da nossa morte física determina se eu vou passar a eternidade no Hades ou no paraíso junto com Jesus. É a alma, é o estado. Você conhece alguém que morreu em Cristo? Está com Jesus, cara, está felizão, bicho, está muito bom. Você conhece alguém que morreu sem Jesus? Está em desespero, em tormento eterno, pegando fogo lá embaixo que nem os demônios aguentam. Essa é a verdade. O céu é real e o inferno também. O mundo espiritual, essa realidade, ela é muito mais real do que isso aqui que a gente está vendo, essas emoções que a gente tem na psique, esses talvez, né, às vezes dá um arrepio no espírito, que o Espírito de Deus toca no nosso espírito e a gente, uou, é muito mais real do que isso. É muito mais real do que uma casa, do que um carro, do que as pessoas. É muito mais real. Mas eu não posso confundir esse estado consciente da alma com o estado ressuscitado. Por quê? Porque eu toco em assuntos escatológicos de novo. Não, essa galera que está lá junto com Jesus, vamos falar de coisa boa, né, gente? A galera que está junto com Jesus, está lá com a consciência, estão lá, vendo os anjos, está tendo uma festa no céu, estão tudo... O que eles estão fazendo lá? O que está rolando? O que eles estão esperando? Eles estão esperando a... Na verdade, o que eles estão esperando é o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, versos 52 e 53. E Paulo falou sobre a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Eles estão esperando o arrebatamento da igreja. Por isso que nos dois textos, Paulo coloca uma ordem muito clara. Tá? Num instante, num piscar de olhos, ao soar da última trombeta... e por favor, tá, eu sou daqueles que pensam que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Então o soar da última trombeta não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Eu não vou entrar nisso agora, mas o pessoal gosta, sabe, de dar uma forçada. Falar assim, a última trombeta é a sétima trombeta do Apocalipse, então Jesus só vem no final da tribulação. Não, não é. Tá? Primeiro porque o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios e Tessalonicenses pelo menos 40, 50 anos antes do apóstolo João ter a revelação na ilha de Patmos a respeito do Apocalipse. Então como é que o apóstolo Paulo está sabendo a respeito da última trombeta? Se ela ainda nem foi revelado ao apóstolo João. O apóstolo João está falando de trombetas de juízo que vão cair na terra no tempo tribulacional. O apóstolo Paulo, ele fazia isso muito bem, ele está olhando as circunstâncias, está olhando o sistema romano. Se você abrir em Efésios 6, você vai ver que ele fala das armaduras da fé. Por que ele está falando de capacete de salvação, coraça da justiça, o cinto da verdade, as botas, a espada do Espírito? Por que ele está falando de tudo isso? Porque ele está preso, Efésios é uma carta que ele escreveu preso, e ele está vendo um soldado romano. Então ele está usando aquele estereótipo para falar das armas que nós temos no mundo espiritual. E ele fez isso com a trombeta. Antigamente o exército romano ia marchar, ia partir, ia levantar acampamento, 3 trombetas. Primeiro, tocava a primeira trombeta, gente, posiciona. A segunda, o exército todo pronto. E a terceira trombeta, a última trombeta, eles começavam a marchar. Então ao toque da última trombeta nós vamos começar a marchar e nós vamos subir. Então esses que estão no terceiro céu, eles estão esperando esse momento. Porque aí Paulo coloca uma ordem clara. Os mortos em Cristo, essa galera que está lá, eles vão ressuscitar primeiro. Ou seja, o mesmo corpo glorificado que Jesus tem, eles vão ter. Ou nós, quem sabe a gente está em prova da primeira morte, a gente não sabe quando vai ser o arrebatamento. Pode ser que a gente prove do que vem em seguida. Paulo fala, primeiro os mortos em Cristo ressuscitam. Em seguida nós, os que estivermos vivos, serendo transformados, também vamos ganhar um corpo glorificado, zerado, que não pega mais nada de doença, que não morre mais. Nós vamos estar para sempre com o Senhor, num corpo glorificado. Isso é, eu não vou entrar muito nisso, mas isso aqui é a doutrina da ressurreição. E aí se você olhar Apocalipse, capítulo 20, por exemplo, você vai ver o apóstolo dizendo assim, bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Porque a segunda morte já não tem nenhum domínio sobre eles. Eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, dado o momento do arrebatamento da igreja e a gente um corpo glorificado, vai vir a grande tribulação de 7 anos. No final dos 7 anos, Apocalipse 19, Jesus vem de maneira glorificada e toca lá o Monte das Oliveiras, fende lá no meio e vai reger as nações com cetro de ferro. Isso é literal, é doido, tá?
mas é literal. E a igreja arrebatada, os santos e os anjos, vêm junto com ele para a batalha do Armagedon, onde ele vai matar o anticristo e o falso profeta e vai reinar na terra por 1000 anos. Eu acredito nisso literal, tá? É 1000 anos mesmo. Tem gente que acha que é um sentido figurativo, é 1000 anos, 1000 anos é 1000 anos. Não é 999 nem 1001, é 1000. Muita doideira, gente. Ou seja, aqueles que morrem em Cristo estão lá, bem com Jesus, estão esperando a ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, segundo João capítulo 5, eles vão reinar junto com Cristo. João, por que você está falando tudo isso aí? Por que né, esse negócio todo aí que está deixando minha cabeça meio perturbada? Eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira é: verdadeiramente o Senhor Jesus tem sido Salvador da minha e da sua vida? Cara, não tem segunda chance, velho. Esse papo escatológico, esse papo das religiões ocultistas, tá? Eu não vou citar religiões específicas aqui. Não, então, só os evangélicos tá certo. Não é sobre religião, queridos. Nunca foi sobre religião. Tem muita coisa no meio evangélico que é balela, é papo de homem, é conversa de homem. Tem muita coisa. É sobre Cristo. Jesus nunca veio estabelecer uma religião. Qual que é a religião que Jesus veio estabelecer? Cuida dos órfãos, cuida das viúvas, dá o que você tem, estabelece o reino de Deus, expulsa os demônios, traz vida ao cativo, liberta os algemados. Essa é a verdadeira religião. Não é sobre quem está certo e quem está errado. É sobre quem crê em Jesus. E quem não crê. Ele é a verdade, gente. Acabei de citar agora há pouco o texto, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, vai ser muito triste. Vai ser algo desesperador. Vai ser um desespero na alma, um medo na alma. Que nem na maior catástrofe da nossa vida vai chegar nem perto da gente sentir. Se a gente partir dessa vida aqui, se a gente morrer, e ninguém sabe, queridos. A gente fala muito em arrebatamento. Eu creio muito no arrebatamento. Eu acho que, se não for a nossa geração, eu acho que a geração dos nossos filhos, eu acho que do jeito que as agendas globais estão avançando, e do jeito que o mundo está indo, não tem como esticar 40, 50, 60 anos, não. A não ser que Deus falou, breca, que eu vou deixar esticar um pouco mais. Mas se eu estou condicionando, se continuar na velocidade que está, entra lá no site, depois no site do Fórum Econômico Mundial. E veja lá a agenda 2030 do Fórum Econômico, da ONU, que está ligado nisso daí. Veja lá o que eles querem. Gente, não tem mais mensagem subliminar, está escancarado. Você começa a ver um tipo de controle que o anticristo vai precisar, fim do papel moeda. Junão, mas ser digital é bom? Claro que é bom. Claro, evitou muita coisa e agiliza muita coisa. Mas hoje até o pão que você paga no Pix, o governo tem acesso. O mundo está sendo formado para esse último ditador, para esse último controlador. E quando ele vier, gente, quando o anticristo manifestar, segundo Tessalonicenses 2, Paulo disse que primeiro, depois qualquer dia eu vou pregar melhor esse texto para nós. A apostasia, que não é esse desvio da fé que a gente imagina, quando é apostasia da fé, é desvio da fé. A apostasia ali pode significar a partida, o afastamento. Então Paulo fala, primeiro o afastamento, a partida da igreja, depois a manifestação do anticristo. Quando o anticristo vier, tem que estar tudo pronto. Não tem como ele montar um reino de controle, eu não curto muito esse papo, eu não acredito nisso. Sem crise, gente, sem crise. Entra lá no site do Fórum e veja lá a ideologia de gênero. Essa é uma pauta dessa Agenda 2030 que eles estão implementando. E vocês, todos nós estamos vendo isso, não precisa mais ficar... Isso está aberto. Essa ideia de ideologia de gênero vai virar crime. Eu posso pegar de 1 a 3 anos de prisão, se eu não me engano, por estar falando isso aqui. Vai virar crime. Então nós estamos caminhando para tudo isso. Você vai encontrar lá, se não me engano, são 20 ou 30 metas. Se você tem uma visão de Daniel, daqui a pouco, você fala assim, cara, eles estão preparando o caminho, está tudo pronto. Então eu acredito muito no arrebatamento, mas pode ser que uma catástrofe pegue a gente, pode ser que, eu não sei se eu estou aqui amanhã. Então a pergunta é, de fato, gente, a gente reconhece o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador? O João está querendo me reconverter? Não, queridos, jamais. Certa vez um homem perguntou para um anjo, falou, puxa, muito difícil, né, herdar a salvação, né? Quantas coisas a gente tem que fazer? Quando o anjo virou para esse homem e diz o seguinte, é muito simples herdar a salvação. É só obedecer. Só obedecer, gente.
É só obedecer a palavra. É só crer em Jesus. Então a minha pergunta é, nós temos tido uma vida de obediência diante do Senhor? Porque, queridos, é muito triste você ver uma pessoa partir, ela morrer. E saber que a alma dela está fadada ao Hades. Nem sei se eu devia falar essas coisas aqui essas horas. E o Hades não é o lugar final ainda, tá? Ju não, meu Deus. Rapidinho, tá? Esses caras que estão no Hades, eles vão ficar sendo atormentados lá durante o tempo presente da era da igreja, durante a grande tribulação, durante os 1000 anos do reinado de Cristo. Satanás vai ser solto, que nos 1000 anos ele é preso, tá? Está em Apocalipse 20, depois você lê com cuidado. Ele vai ser solto por mais um pouco de tempo, e lá no final Deus vai mandar fogo do céu, vai destruir o Satanás, esse mundo aqui, segundo diz Pedro, está reservado ao fogo, é nesse momento. Então, nesse momento, depois você lê lá Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. João está dizendo que o Hades, os mortos e o mundo dos mortos, o Hades, eles comparecem diante do trono de Deus. É chamado de grande trono branco de Deus. E ali eles são lançados para dentro do, que eu disse lá no começo da pregação, do Geena, que é o lago, alguém aí falou, de fogo e enxofre. E ali, é só para entender, tá, gente? É um purgatório. Não é purgatório, cara. O cara sai do Hades para ir para o inferno do Geena, para o lago de fogo e enxofre, é onde vai estar. Quem inaugura esse lago é o anticristo e o falso profeta. Eles vão para lá no final da grande tribulação. Satanás e o mundo dos mortos no final do milênio. E aí nós temos a eternidade, céu e inferno eternamente, até não tem mais fim. Tá? Eternidade é eternidade, não tem fim. Tá? Não é 1000 anos, não é 5.000 anos, não é 1 bilhão de anos, é para todo sempre. Cara, nós temos obedecido a palavra de Deus, nós realmente temos tido uma vida, queridos, que glorifica o Senhor. Quero que você feche os seus olhos, você não precisa fazer isso para mim. Não é para mim que você vai prestar conta, eu também não vou prestar conta para ninguém, eu vou prestar conta diante de Deus e todo mundo aqui também. Quero que você pense um pouquinho. Se não me falha a memória aqui, domingo passado, né? O pastor pregou um pouquinho sobre a questão do perdão. Gente, a Bíblia, ele é um grande quebra-cabeça. E Deus vai te dando peças. Repara para você ver, um dia é ministrado sobre perdão. Aí você fala assim, perdão, velho. De boa. Outro dia aparece um outro ou alguém aqui pregando sobre cura na alma. Aí você fala assim, nem acredito nessas coisas aí. Aí depois vem outra pessoa aqui e prega alguma coisa a respeito do rico e do Lázaro. Aí vem um outro pastor e prega um pouquinho a respeito de depressão. Outro prega um pouquinho a respeito de ansiedade. Sabemos que são tudo coisas que estão na alma. E que o Espírito de Deus vai te dando peças para você ir montando o grande quebra-cabeça. Para que a gente não caia nas ciladas de Satanás. Deus, eu quero orar aqui junto com os meus irmãos, Deus. A tua palavra diz, em Mateus capítulo 7, Senhor Deus, que naquele dia, naquele grande dia, Senhor Deus, muitos vão chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro, tudo no teu nome, Jesus. Mas o Senhor diz, Pai, que a essas pessoas que não as conhecia, Deus, e elas serão lançadas num lugar onde há choro e ranger de dentes, Pai, num lugar de tormento. Jesus estava explicitamente falando, Deus, do Hades. Pai, em nome de Jesus, não nos deixa ser enganados, Pai, pelos espíritos malignos. Não nos deixa ser enganados muitas vezes por nós mesmos, Senhor Deus, achando que por estarmos debaixo de um teto de uma igreja, Senhor Deus, nós estamos salvos. Que pelo fato, Deus, de talvez fazermos alguma coisa para o Senhor, nós estamos salvos. Deus, não nos deixa pensar dessa forma, Deus. Jesus, o Senhor mesmo disse, Pai, que o Senhor é o único caminho. Não há um caminho alternativo. Jesus não é um dos caminhos. O Senhor é o único, Senhor Deus.
Ninguém vai chegar ao Pai, ninguém alcançará o terceiro céu, ninguém vai se dobrar diante dessa mesa, desse banquete maravilhoso que está posto aí, Jesus, desse trono maravilhoso do Senhor. Ninguém, Deus, se não for por meio de Jesus, Pai. Se não for crendo, Deus, de todo o coração, que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, que o sangue de Jesus purifica, nos purifica nesse momento, Deus, de todo o pecado. Deus, talvez há aqui alguns irmãos, Pai, que estão protelando, Senhor. A gente é assim, Pai, a gente tem esse problema sério, Deus. A gente vai deixando para amanhã, Pai. A gente perdoa amanhã. A gente para com as imoralidades sexuais amanhã. A gente vai largar a pornografia amanhã, Deus. E a nossa alma, a nossa psique, ela vai sendo satisfeita, Deus, com todas essas... A gente deixa, Deus, de fazer as boas obras que o Senhor pediu para que nós fizéssemos elas em Cristo, porque elas não são autossuficientes. A gente deixa para amanhã. O que tem fome, Deus, e pede a nós, a gente fala assim, deixa para amanhã. O que tem sede, Deus, e a gente não dá de beber, a gente deixa para amanhã também. E os que estão encarcerados, Deus, e a gente não vai visitar, e os que estão no hospital, e a gente também não vai, Deus, porque a gente, na final de contas, a nossa alma precisa ganhar dinheiro, Deus. Tem as coisas do dia a dia para fazer, então a gente deixa para amanhã também. A gente deixa para te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, para amanhã também. Afinal de contas, hoje a minha alma está com um pouco de preguiça. Hoje a minha alma está com um pouco de raiva. Queridos, que Deus te deu discernimento, nos deu discernimento, a todos nós aqui, de entender quando são espíritos opressores vindo no nosso ouvido, dizendo assim, não, cara, você não precisa de ler a Bíblia todo dia, não, para que isso aí, rapaz. Orar, rapaz, olha quanta coisa você tem para fazer hoje, já são 8 e pouco da manhã, e você ainda vai orar? Precisa não, menino, vai resolver que você vai ter sucesso. Queridos, são espíritos enganadores que vêm no nosso ouvido. É esse combate que acontece nas regiões celestiais, que vem nos afastar de Deus. Jejuar, que isso, menino, vai comer a picanha que você ganha mais, rapaz, olha o cheiro gostoso que está. Jejua não, deixa para amanhã, rapaz. Deixa que o pastor jejua, filho. Precisa orar não, precisa ler a palavra não, precisa ir na igreja. Assiste na internet, lindão. Olha aí no conforto da sua casa. Eu vou roubando a sua alma devagarzinho, eu não tenho pressa. Eu tiro um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. Quando você menos espera, você está clicando onde não deve, você está tocando na mulher que não deve. Daqui a pouco nós estamos de mãozinha dada. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus, nos dá discernimento espiritual, Pai, nessa noite. Tua palavra diz que o Senhor nos equipou, Pai, com toda sorte de armas espirituais. As armas da direita e as armas da esquerda, Deus, as armas de defesa e as armas de ataque, Senhor Deus. Deus, ajuda que cada um de nós, do menor ao maior, Deus, não importa quem aqui, Senhor. O Senhor trouxe todos nós aqui nessa noite para ouvir essa palavra, Senhor Deus, e para nos equipar. Dá discernimento espiritual, Deus, para discernir essas muitas vozes, essas vozes malignas, Senhor Deus, essa preguiça espiritual. Precisa crer não, que esse maluco está falando aí é tudo baboseira. Nos enche de fé, Senhor Deus, nos dá o capacete da salvação, Senhor. Deus tem misericórdia, Senhor Deus, e equipa essa igreja aqui, nos equipa nessa noite. Porque Deus, infelizmente, Pai, infelizmente nós somos soldados do Senhor, Pai, mas nós muitas vezes estamos com as nossas armas guardadas. Todos os dias, Senhor Deus, demônios estão comemorando no inferno, Pai, porque eles têm levado milhares de almas, Senhor Deus, espalhadas ao redor dos 4 cantos da terra.
que nem sequer sonham, Deus, que existe um Salvador, ou que se rebelaram, ou que disseram: não, eu não vou seguir esse caminho, esse papo de igreja, esse negócio chato. Deus, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus. Que a sua igreja, Deus, caia em quebrantamento, em arrependimento, Senhor Deus. Que essa nação chamada Brasil e que os 4 cantos da terra ouçam que há um grande Salvador que se manifestou no meio dos homens. Só havia trevas, Senhor Deus, aqui, mas a luz brilhou no meio dos homens, Senhor Deus, cheio de graça e de verdade. Os homens viram, eles viram, Deus, mas eles transpassaram o Filho do Homem, Senhor. Mas está chegando o dia, Senhor, que todos eles verão, Pai, aqueles ao qual transpassaram e dirão: eis aí o Rei que vem. Ouve, igreja, Querido, em nome de Jesus, se você hoje precisa se consertar, se você hoje precisa pedir perdão ao Senhor, aí onde você está, não precisa se expor, Deus está te vendo. Se você hoje precisa reconhecer o Senhor como Salvador da sua vida, faça isso. Diga aí: Pai, eu entendi, escreve o meu nome no livro da vida, Pai. Deus, que quebrem as cadeias, Senhor Deus, nessa noite. Os espíritos malignos que produzem incredulidade dentro desse lugar. Que a unção do justo, que a unção do Messias quebra, Senhor Deus. Produzindo vida. Flua como um rio. Os demônios que tentam amarrar, Senhor Deus, o mundo espiritual, que trazem, Senhor Deus, surdez espiritual, tira os tampões agora, Espírito de Deus. Tira os tampões agora, Senhor. Que essa alma ouça, grande salvação se viu. Querido, se você precisa pedir perdão ao Senhor por alguma coisa, agora é o momento. Se você precisa abandonar algo, agora é o momento. Faça uma aliança com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Se você está aí no seu lugar e você quer se consertar com o Senhor, você quer entregar sua vida ao Senhor, eu quero que você, baixinho aí, repita essa oração que eu vou fazer agora. Pai, em nome de Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu não tinha entendimento, Senhor. Eu pequei por ignorância, Pai. E muitas vezes pequei conscientemente, Senhor. Eu escolhi o que era errado, Pai. Mas nessa noite, por causa do sangue de Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu peço perdão. E eu faço um pacto contigo hoje, Jesus. Que o teu Espírito venha morar em mim. Venha fazer morada dentro do meu coração, na minha mente, na minha psique. Venha trabalhar a minha alma. E eu vou te servir, Senhor, por todos os dias da minha vida.
Eu quero ter uma vida de obediência no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você repetiu isso, você agora tem uma aliança com o Senhor. O seu nome está escrito no livro da vida. E ainda que os espíritos tentem atormentar, tentem trazer incredulidade, tentam trazer depressão, tentam que seja lá o que for, te desviar dos caminhos do Senhor, lembre-se, o Espírito de Deus habita dentro de você. Você tem o selo da promessa, o selo do Espírito. E nesse dia, esse dia da redenção, como nós estamos selados pelo Espírito de Deus, nós vamos partir. Se estivermos vivos, seremos transformados. Se provarmos a primeira morte, nós vamos encontrar Jesus lá no terceiro céu e aguardar a ressurreição. Em nome de Jesus, Deus, sela essa palavra nos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A ordem do culto saiu diferente, mas está tudo tranquilo. Irmãos, só um pouquinho, eu vou compartilhar algo que Deus colocou no meu coração a respeito da ceia, um pouco diferente, que a gente sempre faz. Eu vou ler um texto aqui no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Mateus 1, 1. Diz assim: Filho da geração de Jesus Cristo, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e a Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Araão. Araão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasão, e Naasão gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rude a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Quem já leu aqui essa genealogia? Algumas vezes? Já leu? Já leu essa genealogia? Um dia uma mulher, ela queria levar o marido da igreja. O marido não era crente. E um dia ela conseguiu levar o marido na igreja. Só que o dia que ela chegou na igreja, o pastor tinha viajado e deixou o diácono para pregar. Quando ela viu aquilo, ela já ficou preocupada, né? Tanto trabalho para trazer meu marido na igreja, e logo hoje que eu consigo tal diácono. E o diácono começou a ler toda a genealogia de Jesus. E quando ele começou a ler, a mulher pensou: tanto trabalho para trazer o marido, o cara ficar lendo a genealogia de Jesus. E leu o nome, o livro só que ele leu de Lucas, era mais nome ainda. Ela baixou a cabeça: meu Deus, perdi meu tempo, meu marido nunca mais volta na igreja. E a hora que ele terminou de ler, ele falou assim: todo esse povo aqui fez parte da família de Jesus. E eu te pergunto: você faz parte da família de Jesus? E o marido dela falou: não, mas eu quero fazer. Nesses 8 versículos que eu li aqui, irmãos, no 7, ele cita 4 pessoas que talvez nunca você colocaria na família de Jesus. Ele cita os filhos de Tamar. Quem era Tamar? Quem está assistindo os Gênesis aqui, além de mim e a Lúcia, sabe que Tamar, ela se vestiu de prostituta e teve filhos com o seu sogro, Jacó. Pérez é filho de Tamar, ou Judá. Então foi um filho de um engano. Esse texto cita Ruth, que era uma moabita, não era nem do povo de Israel. Esses textos eles citam Raabe, que era uma prostituta,
mas que socorreu o povo de Israel e fez parte da família de Israel. E esse texto cita Salomão, que era filho de quem? Betseba, a mulher de Urias, a mulher que traiu o marido. Sabe o que Deus falou no meu coração? Eu juro, nessa pregação, Ele trouxe mais 2 nomes. Ele trouxe o nome de Lázaro, o mendigo, e trouxe o ladrão na cruz. O Deus falou no meu coração o seguinte: essa mesa é para aqueles que eram excluídos, mas que foram incluídos no reino de Deus. Nós éramos excluídos, mas o Senhor nos incluiu na família dele. Amém? Então, quando você pega teu pão aí, em nome de Jesus. Nós éramos excluídos, mas o Senhor nos incluiu na família dele. E Ele fala conosco nessa noite: vinde a mim todos os que têm fome e comei. O Senhor nos chama para a sua mesa. Eu tenho uma irmã, a Lúcia vai lembrar dela, que ela não falava assim, a mesa está posta, ela sempre falava, a mesa está oposta. E eu brincava com ela, falei, irmã Márcia, é mesa posta. Falei, irmão, pastor, eu sei, mas é assim que eu falo. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus preparou a mesa para você. A mesa está preparada para você. Coma da mesa do Senhor, porque isso aqui custou a vida de Jesus Cristo. Não é apenas um pão, ele representa o corpo do Senhor. Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pega teu pão. Obrigado, Jesus, por este pão que simboliza o corpo do Senhor, pregado na cruz, massacrado naquela cruz, que o Senhor, de livre e espontânea vontade, entregou por nossas vidas. Te louvamos, ó Pai. Coma do pão, irmão, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus Pai o abandonou, cessou teu respirar, entrega-se o Filho. A guerra começou,
Aleluia. Sabe o que é bacana dessa mensagem que o pastor Júnior trouxe? É a esperança que nos dá que no último momento a pessoa pode se converter. O ladrão na cruz, ele teve uma chance e ele não perdeu. Quando meu sogro ficou internado e falaram para a gente vir para vê-lo porque ele estava para falecer, eu e a Lúcia, a gente morava em Ji-Paraná, são 2.400 quilômetros da Maringá. Nós dirigimos praticamente 23 horas para chegar aqui, porque a Lúcia falou: eu não descanso enquanto não falar com meu pai antes dele morrer. E a gente veio, eu fui lá no hospital às 2 horas da tarde, dei uma carteirada lá na entrada, e daí eu falei: eu estou aqui como pastor, não é como genro não. E eu preguei, meu sogro aceitou Jesus. No outro dia, quando meu cunhado foi com o pastor da quadrangular lá para orar por ele, ele falou assim, meu sogro respondeu: eu já entreguei minha vida para Jesus. E como o Júnior falou, a gente vai se encontrar lá. Amém, irmãos? Um brinde ao Senhor Jesus, ao que vive e reina para sempre, ao único que é digno, ao único que é digno do louvor, da honra, da glória, de ser exaltado, engrandecido, louvado, aquele que morreu, mas ressuscitou, e ele vai vir, ele voltará, e vai levar o seu povo para a eternidade. Ele diz: eu estou preparando um lugar, e eu vou voltar e vou buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês também estejam. A Ele, a Jesus. Amém, Senhor. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Aleluia, Jesus. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia!